gravar, tá bom? Ok, pessoal, 19 horas e 30 minutos, hora perfeita para iniciarmos o nosso 7º encontro, tá bom? Eu espero que vocês estejam aí um pouco animados para poder aprender um pouquinho mais. E assim, os comentários que a gente vê no grupo aí durante a semana, fico muito feliz mesmo de poder estar ajudando, nem que seja um pouquinho, a cada um de vocês, tá bom? Eu estou longe de dizer assim que já cheguei a 2% do que o GeoGebra consegue fazer. Mas o pouquinho que eu já consegui compreender, eu fiquei me imaginando assim, não é interessante que a gente não mostre isso para os nossos professores e para os egressos do curso de pedagogia, que serão futuros professores também, principalmente da fase inicial do ensino de matemática. A cada dia a gente aprende, a gente nunca é velho demais que não possa aprender. E essa ideia da gente se autopromover no conhecimento é muito interessante. E ficou muito nítido que, nesse tempo de pandemia, que se a gente se mantiver motivado para o aprendizado crescente, nós sempre estaremos preparados para os momentos mais difíceis que podem acontecer, tá bom? Então, não é porque eu estou aqui, o professor Clerton, estamos aqui trabalhando com vocês, que nós já sabemos tudo do sistema. Está muito longe disso acontecer. Mas um pouquinho que a gente já sabe, vamos tentar passar para vocês. E vamos avançando sempre, tá bom? Então, faltou só a Jocicleide e o Matheus para ser recebido na sala. Sejam bem-vindos, tá bom? Vamos dar início, então? Antes que a gente comece, eu deixei lá no grupo falado uma coisa que eu acho que, se vocês concordarem, pode ser interessante. A gente vai fazendo, então, as nossas construções, tá bom? Se tiver alguma dúvida rápida que possa ser tirada ali no momento, a gente tira. Mas depois do horário normal, eu vou ficar com vocês ainda um tempo para poder tirar mais dúvidas que sejam mais demoradas. Pode ser assim com todos? Concordo, professor. Essas foram as ideias que vocês mesmos deram aí no grupo, e eu acho que é interessante a gente poder acatar isso aí também. Muito bem, então, vamos lá. Onde é que deixa eu mostrar aqui para vocês uma aba, vou projetar aqui uma guia. Seja bem-vinda, professora Nirene. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Me diga se vocês estão visualizando aí a minha janela de habilidades. Creio que devem estar, né? Tá bom para ler? Dá para acompanhar aí? Dá sim, professor. Beleza. Essa é a grade de habilidades do 2º aninho. Eu peguei ela aqui para poder mostrar para vocês onde é que começa mais ou menos o tema que eu quero transcorrer com vocês hoje. E vocês que são professores, vocês sabem que isso acontece ao longo de todo o ano, de todos os anos do ensino de matemática. Antigamente começava lá do 5º ano para frente, às vezes acontecia só do 6º ano para frente. Hoje, com a base, com o documento curricular, isso chegou mais cedo. E eu acho muito bacana isso ter chegado cedo, tá bom? Olha aqui, vejam essas 3 habilidades que eu destaquei aqui. O que elas dizem aí, ó? Isso para o 2º aninho, tá, pessoal? Eu quero que vocês vejam como é interessante professores da base conseguirem trabalhar isso de forma bem dinâmica. A habilidade número 9 do 2º ano diz que os estudantes, não é professor, tá bom? Os estudantes devem conseguir construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida, com o suporte de imagens ou material manipulado, utilizando estratégias pessoais. Veja, construir sequências numéricas. A habilidade 10 diz que o estudante também deve dar conta de descrever um padrão ou uma regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas por meio de palavras, símbolos ou desenhos. Novamente, tem a ver com descrever um padrão numa sequência. E a habilidade número 11, descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Boa noite, professor. Boa noite, professor Antônio. Tudo bom? Seja bem-vindo. Estamos já aqui na luta, viu? Estou começando a mostrar para vocês aí
o princípio da lógica de estudo desse nosso encontro. Então, aqui já tem, por exemplo, umas ideias Boa noite. Ideias de habilidades que vocês já poderão estar utilizando para fazer as suas aulas, aquelas que vocês precisarão colocar no portal, no sistema, para serem certificados. Veja, segundo aninho, agora falando de sequências. Então, como é que a gente pode usar o GeoGebra para construir sequências de forma rápida, tá bom? O que a gente pode fazer aqui é tentar construir essas sequências de modo que fique bem dinâmico o trabalho de vocês e bem mais rápido. Então, vou parar a minha apresentação desta aula e vou apresentar agora o GeoGebra para vocês. Lembrando, então, isso, que essas habilidades, elas vão crescendo de nível, até chegar no ensino médio. Tá bom? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver novamente aí se vocês estão conseguindo visualizar o GeoGebra aí. Está visível para todos? Está. Ótimo. Ok. Então, maravilha. Só lembrando que, às vezes, dependendo das suas configurações aí, o GeoGebra pode apresentar algumas diferencinhas básicas, como o Donato mostrou a respeito dos números decimais e frações, mas isso não vai ser problema aqui para o desenvolvimento das nossas atividades, tá bom? Eu vou exibir aqui, ó, observe que como padrão aqui, o meu, quando eu abro ele não vem com a janela de álgebra, então eu vou exibir a janela de álgebra, tá bom? Uma coisinha que talvez eu não tenha falado ainda, é que cada uma dessas janelinhas, quando a gente passa o mouse bem aqui pertinho, do ponto de fechar ela, aparece um menuzinho bem pequenininho, um símbolozinho. Isso aí se você quiser fazer com que essas janelinhas sejam exibidas em uma janela exclusiva. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Clicando ali, ela vai separar a janela de álgebra, tá vendo? Ela vai mostrar a janelinha de álgebra, móvel aqui, para que vocês possam movimentar para onde quiser e ela não ficaria ocupando o espaço aqui do lado da nossa tela, tá bom? Então, isso vocês podem fazer à vontade e ficaria mostrando aí as janelinhas individuais. Se você quer voltar para o normal, de novo, bem aqui, traz o mouse para cima dela aqui, ó, e vocês vão perceber que ela volta ao normal. Nesse caso aqui, como eu estou projetando uma janelinha, então, vocês não vão ver ela, porque ela já está... ela está em outra janela. Eu vou voltar ela para o normal aqui, ela vai voltar aqui para o cantinho novamente, tá bom? Mas isso é você que escolhe depois fazer. Vamos lá, então. Nós queremos fazer sequências. O que uma sequência precisa? Normalmente, o que eu preciso de uma sequência? Eu preciso de um primeiro termo, né? Vou começar com aquelas sequências mais simples, mais básicas. Então, eu vou criar um controle deslizante aqui, olha, para ser o primeiro termo. Então, vou colocar aqui, vou dizer que ele vai ser o número inteiro. E vou colocar aqui o nome dele, assim, primeiro, tá bom? Pronto. Ele pode ir de 1 a 30, vou dar um OK. Ótimo. Então, coloquei já aqui o meu controle deslizante para ser o primeiro termo da minha sequência. Vou criar um outro para ser aquele valor que vai ser acrescido, né? Nesse caso aqui, estou usando uma sequência, como se fosse uma progressão aritmética. Eu vou chamar ele aqui de razão. Aí também de 1 a 30. Eu vou colocar ele para aqui de menos 10 até 10, mas lembrando que na primeira fase não é interessante trabalhar com números negativos. Mas eu vou deixar ele aqui de menos 10 até 10 para ter assim, uma cobertura maior de possibilidades. Tá bom? Então, esses dois termos normalmente são os necessários para a nossa progressão aritmética funcionar. E o terceiro seria para dizer quantos termos nós vamos querer, certo? Então, eu vou colocar aqui termos, seria a quantidade de termos que nós queremos nessa sequência. Vou deixar aqui para ele de 1 até 30, tá bom? Ok, para ele de 1 até 30.
Pronto. Temos aqui os três controles que vão gerar a nossa sequência. Tá bom? Os nomes deles já estão ali, tá? O primeiro vai ser chamado de primeiro termo, a razão é o incremento, e os termos vai ser a quantidade de termos que eu quero nessa sequência. Tá bom? O que eu posso fazer daqui? Eu vou deixar essa construção próxima da visualização padrão. Vou deixar eles aqui, ó. Deixa eu tirar. Deixa eu deixar alguém entrar aqui. A Márcia está chegando. Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Márcia. Bem, então eu vou levar esses nossos controles deslizantes ali para o cantinho, para ficar bem dinâmico. Uma característica boa que eu vou colocar aqui, eu vou deixar ele com comprimento um pouco menor. Ele vem sempre com padrão de 200 pixels. Eu vou deixar ele aqui com 50 pixels, que fica menorzinho, fica mais bonitinho. Pronto. E vou aqui, então, organizar eles mais pertinho um do outro para ficar... Deixar ele aqui. Observe que essa parte de visual, de estética, aí com o tempo vocês vão ficando craques nela, tá bom? Pronto, já está aqui. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir que o GeoGebra me construa uma sequência com esses termos aqui, tá bom? Então, vou pegar aqui, deixa eu colocar o meu campo de entrada na parte superior, como foi sugerido no outro dia, para que fique fácil de visualizar aí no celular, não é isso? Pronto, já está em cima. Aqui no meu campo de entrada, eu vou pedir assim, uma sequência. Olha, quando eu começo digitando o termo sequência, ele me dá todos os 3 possíveis comandos de sequência. Eu vou querer esse segundo comando aqui, que me pede para escrever uma expressão, escolher uma variável e dizer onde inicia e onde termina. Beleza. Qual é a expressão que eu quero? Como eu estou pretendendo ir desde o menino do segundo aninho até o menino um pouco mais elevado, porque tem professores aqui de todos os níveis, eu vou começar bem do básico, tá bom? Então, eu vou dizer assim, que a expressão que eu quero que seja construída a minha sequência seja o quê? Uma sequência de múltiplos de 2. Então, eu vou colocar assim, 2 vezes i, certo? A variável que eu escolhi é a variável i. O valor inicial da minha sequência vai ser no valor que o primeiro aqui estiver mandando. Ó, então, eu vou digitar ali o nome do número que eu chamei de primeiro, que é o comando... o controle deslizante primeiro. Então, eu escrevi lá. E o valor final da minha sequência, eu quero que vá, por exemplo, até o n, tá bom? Até um valor n, por exemplo. Então, vou colocar aqui até o n, que é o total de termos. Deixa eu colocar aqui, por exemplo. Vamos ver se ela vai construir ou se eu escrevi de modo errado a sequência. Quando eu der o Enter aqui, olha, ela já vai me aparecer aqui na minha janela de álgebra uma lista. Observe que essa lista aí não existia. Ela foi criada agora, quando eu dei o Enter no comando que tinha escrito ali em cima. E não apareceu nada aqui na minha janela de visualização. Bem, então isso é por quê? Porque ela cria uma lista, mas não exibe ainda. Por quê? Porque não sabe como é que você quer exibir essa lista. Vamos então fazer agora o seguinte, vamos exibir essa lista aqui no campo na janela de visualização, tá bom? Eu vou esconder aqui, por exemplo, essa malha, vou esconder os meus eixos. Deixar a Dani chegar aqui. Seja bem-vindo, Dani. Beleza, agora eu tenho o meu campo todo livre para mim poder trabalhar. Eu vou agora exibir um texto aqui, ó. Vou inserir um texto. Dentro desse texto, quando eu clico aqui na janela de visualização, ele vai perguntar o que eu quero que apareça nesse texto. Eu vou falar que quero aqui a fórmula LaTeX, tá bom? Para ficar uma aparência mais matemática. E eu vou escrever assim, ó. Eu quero uma sequência A, N. Olha como eu coloquei o meu N ali, ó. Eu coloquei ali o subscrito aqui, ó, o tracinho,
e o N logo em seguida. Então, toda vez que você coloca esse subscrito aqui, esse pedacinho subscrito, tudo que vier na frente, ele vai colocar como o índice aqui, ó, tá vendo? Aqui na visualização ficou o AN aqui como se fosse uma sequência. Eu vou dizer, vai ser igual, olha só, a minha sequência vai ser igual, e eu quero que apareça aqui na frente essa lista que nós temos aqui, que é a lista 1. Então, eu venho aqui no grupo de objetos, olha só, objetos, e vou procurar aqui os elementos que eu já criei. E a lista 1 está aqui, ó. Eu vou clicar sobre ela, e ela vai fazer aparecer agora para mim a minha lista. Vou dar um OK. E já apareceu para mim a minha lista aqui, ó. O que eu vou fazer agora é configurar ela para que apareça um pouquinho maior do tamanho que eu desejo. Vou botar em negrito aqui, tá bom? Deixa eu colocar um pouquinho muito grande aqui, por exemplo. Fica bom para vocês visualizarem aí essa sequência? Está ótimo, professor. Beleza. Perceba que nós já criamos uma sequência que, para nós, é conhecida como progressão aritmética, mas os pequenininhos do segundo aninho, terceiro, quarto e quinto aninhos, eles não conhecem por esse nome ainda. O professor vai ter todo aquele carinho de tratar com eles aí, essa sequência de um jeitinho bem especial. Mas o que é bacana nessa sequência? É que ela é controlada aqui de forma muito dinâmica, para você não ter que construir uma sequência, depois apagar aquela, construir outra, pode mudar tudo o que você precisar nela a partir daqui, tá bom? Desses nossos controles. Tá vendo? Olha aí, ó. Se você disser que, vou colocar aqui o primeiro termo igual a 2, o primeiro termo igual a 3. Se eu tiver aqui o tanto de termos que eu quero, olha só, ela vai modificando. Ó. Só mudando os controles, você consegue mudar aqui a sua sequência de forma bem rápida. Olha, vou botar aqui até 30 números. Você pode colorir a caixinha aqui da sequência, vou botar aqui uma coisinha diferente, tá? Você pode, clicando em cima dela, você pode diminuir ou aumentar o tamanho dela para que fique visível na sua projeção ou para o que você precisa fazer, mas o fato aqui é que você tem uma sequência já bem dinâmica, né? Nesse caso, nós não usamos a razão aqui, tá bom? Porque nós não tínhamos uma certa razão, nós queríamos achar uma de múltiplos. Olha aí. O que vocês acharam dessa ferramenta? Excelente, professor. E dá até para assim, para trabalhar a questão como o senhor falou aí, dos múltiplos, né? Os múltiplos de 6, os múltiplos de 2, os múltiplos de... Até mostrar, lá nas séries iniciais, mostrar a questão da tabuada, né? Também dá para fazer. Ok, muito bem. Vamos deixar mais um chegar aí. Joia. Então, aqui nós temos uma sequência que aí vocês poderão fazer o quê? Como trabalhar isso aqui com os meninos? Vocês deixam ela, por exemplo, com a quantidade de termos que vocês desejam. Por exemplo, eu quero que o menino descubra, eu vou colocar aqui, eu tenho 3 números que tem uma certa lógica. E quero que ele descubra o próximo número dessa sequência. E aí, então, depois que todos falarem, você vai lá e verifica aqui o próximo termo, o 12º termo, vê se ele acertou. E vai aumentando os termos aqui, até que eles consigam dizer aí o que você precisa, tá bom? Encontrar a lógica dentro do padrão aqui da nossa sequência. Beleza. Vamos melhorar um pouco esse padrão dessa nossa lista. Tá? Vamos tentar fazer agora uma outra lista. Tá bom? Eu vou apagar essa daqui. Quando eu dou uma paradinha aqui, tentando deixar o pessoal entrar aqui, tá? Bom, vamos lá então. Eu vou apagar então essa nossa lista, essa nossa sequência, para fazer uma nova. Vou apagar essa daqui também. Pronto. Vamos fazer uma nova sequência aqui agora. Eu vou dizer o seguinte, por exemplo. Como é que nós poderemos criar aqui uma expressão? Deixa eu colocar aqui, sequência de novo, olha. Eu vou escolher novamente aqui do meio, sequência. Qual é a expressão que eu quero fazer? Deixa eu criar uma sequência um pouco diferente agora.
escrever assim, ó. 3i mais R, que seria a razão aqui para nós. 3i mais a razão. A variável para nós seria a variável i. O valor inicial, eu vou colocar aqui, por exemplo, que o valor inicial pode ser desde o 1, tá bom? Ou desde o 0, mas eu vou colocar do 1, porque nossos controles estão indo até 1. Até um valor final que eu vou botar até n também aqui, tá bom? Porque eu coloquei o número de termos. Depois a gente pode variar até onde que a gente quer essa quantidade de termos. Pronto. Quando eu clico aqui, ó, ah, tá, eu não coloquei aqui o controle deslizante para n, que é termos, não é isso? Deixa eu colocar aqui até a quantidade de termos. Beleza? Já cria para mim aqui a lista. Vou no texto novamente. Vou inserir o texto. Nesse texto aqui, né, vou digitar novamente o quê? É o meu índice A, underline N, tá vendo? Olha aí, ó. Aí vai aparecer o AN igual. O que eu quero que apareça logo em seguida é a minha sequência, a minha lista 1 lá. Ó. Então, eu vou procurar aqui a lista 1. Pronto, já apareceu. Eu quero que você veja agora a maneira que está escrito aqui embaixo. Veja que é um texto comum. Não é muito parecido com o matemático. Estão percebendo aí que a escrita aí na caixinha de visualização parece a letrinha Arial mesmo, comum. Mas é muito interessante na matemática que vocês consigam fazer aquela expressão que é muito parecido com o jeito que vem escrito nos livros. Então, é só você marcar aqui a fórmula LaTeX que ele muda para aquele formato mais bacana, mais matemático. Tá bom? E aqui está novamente a nossa nova lista. Olha aí. Vou aumentar ela aqui para o grande. Vou trazer aqui para cá. Agora, à medida que você varia a razão aqui, ó, ela vai mudar os termos da lista ali também. Ó, tá? Então, você só precisa... Ó, você controla o total de elementos que você tem. O primeiro termo aqui, ó. Ah, eu não usei o primeiro termo aqui, né? Então, foi só a razão e a quantidade de termos que foi utilizado aqui nessa lista. Pronto, nós temos aí uma nova sequência, tá bom? Que também, nesse caso, se caracteriza aqui com a razão 0 e termos de 9, então seria o triplo, né, de algum número. Se você mudar a razão para 1, ela já vai criando aí aquela sua progressão aritmética, tá bom? E aí vocês podem aí trabalhar à vontade com os seus estudantes. Pronto, esse é o jeito padrão que vocês podem usar para poder construir suas sequências. Você escreve a estrutura dela, tá bom? Uma vez que a gente entende como que a gente quer a nossa sequência, você escreve a estrutura dela ali na sua caixa de entrada. E aí você pode fazer várias sequências diferentes, usando expressões diferentes, para que o seu estudante seja estimulado a poder pensar de várias maneiras. Tranquilo até aqui? Deu para pegarem o comando? Depois nós teremos aquele momento que eu falei de tirar mais dúvidas também, tá bom? Podemos continuar, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Pode sim, professor. Estamos. Ótimo, bacana. Então tá, vamos fazer aqui, por exemplo, uma progressão geométrica. Como é que nós poderíamos fazer uma progressão geométrica aqui? Deixa eu apagar essa sequência aqui também, apagar aquilo ali. Então, eu vou colocar aqui uma sequência, expressão. Nessa expressão aqui, vou pegar o A1, que é o primeiro termo, né? Então, eu vou dizer que é o primeiro. Na hora de definir essas variáveis, se vocês quiserem colocar só uma letrinha para simbolizar, para não ter que escrever a palavra toda vez que vocês forem escrever ela ali, pode ficar à vontade também, tá bom? Então, o primeiro termo é elevado a n. Vou escrever aqui. Elevado a razão menos 1, não é isso? Não,
seria o seguinte, perdão. Deixa eu colocar aqui diferente. É o A1 vezes, né? A razão elevado ao n-1. n-1. Ó, A1 vezes a razão elevada a n-1. Seria mais ou menos isso. Só que aí a variável que eu vou escolher, se eu deixar na variável n, ela não vai criar todos os termos aqui da minha sequência. Tá bom? Então, eu vou dizer que a minha variável agora seria o i. Tá bom? Então, eu tiro o n, por exemplo, e coloco o i e digo que a minha variável i vai desde o valor inicial 1 até o valor que eu quiser para o n. Tá bom? Então, eu vou fazer a variável i de 1 até n. Porque aí o GeoGebra vai entender que quer construir todos os termos da nossa sequência. Vou dar um Enter aqui e ver se vai funcionar. Esqueci novamente de que o n aí se chama... Não se chama só n, né? Se chama termos. Okay. Vejam aqui como é que eu construí a nossa sequência. É o primeiro termo vezes a razão. O elevado aqui é o chapeuzinho do vovô, tá bom? Por que eu coloquei o i menos 1 entre parênteses? Porque se eu colocasse só o i menos 1 em seguida, ele só ia elevar a razão ao i. Então, como eu quero um expoente composto, eu coloco aí os meus parênteses em todo o expoente. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Olha aqui que apareceu a nossa progressão na lista 1. Vamos de novo aqui, então, colocar o texto. Dizer aqui então, agora o nosso A underline N, que seria o AN, vai ser igual. Na caixinha de objetos aqui, eu vou procurar a lista 1, e ela vai aparecer para mim aqui novamente. E eu tenho a minha progressão geométrica colocada aqui. Veja que, nesse caso, eu não selecionei aqui o nome, a opção de LaTeX, tá vendo? Olha. Então, ela apareceu uma escrita um pouquinho mais normatizada para a fonte que você escolheu, que no caso seria o Arial. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não gosto muito dela, eu venho aqui e marco LaTeX. E aí ela vai aparecer no formatinho aqui, deixa eu ver aqui. O ideal seria trazer antes, né? Eu vou fazer antes ela, que eu vou apagar e colocar a N. Vou deixar marcado aqui. Peraí, pessoal. Não gosto muito dessa escrita aqui, não. Eu gosto mais daquela matemática mais interessante. Então, vou marcar primeiro aqui. A N, olha aí, é igual a minha lista 1. Eu acho ela mais gostosa, mais charmosa nesse formato. E aqui está, ó, a nossa progressão geométrica. Tá bom? Mudando a razão aqui, ó, ela vai mudar também. Tá? Mudando a quantidade de termos, você vai conseguir fazer isso daí. A razão é 0, aqui não funcionou. Razão negativa, tá vendo? Razão 2. E aí você vai podendo aí trabalhar com a criação de sequências bem rápida. Tá? Gostaram da rapidez de criar sequências? Muito bom, mestre. Bacana. Vamos lá, então. Então, a nossa primeira parte da aula de hoje seria isso, mostrar como vocês vão criar essas sequências. O que vocês vão precisar depois é só conseguir dominar a ideia de como criar a parte algébrica dessa sequência aí no comando da sequência, tá bom? Mas com um pouquinho de treino, pegando, por exemplo, uma sequência é igual a A1, se for progressão aritmética, né? A1 mais N menos 1 vezes R, e a gente pode criar, então, um formato do jeito que vocês preferirem, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Professor Antônio, queria falar alguma coisa, professor Antônio? Pode falar. Por que, professor, eu não estou conseguindo essa sequência aí, aqui na janela. Eu não encontrei a janela ainda. Tá.
A ideia é o seguinte, você escreveu aqui no campo de entrada o comando sequência direitinho, se você fez tudo certinho, ele vai aparecer aqui, ó, uma lista bem aqui na sua janela de álgebra. Sua janela de álgebra está ativa aí? Tá. Ela apareceu a lista aí? Está, apareceu. Ok, aí então você vai colocar o texto agora. Vai entrar aqui, colocar o texto, tá bom? Quando você clicar aqui, começar a editar, você escreve A, underline, UN, tá bom? Marca o formato LaTeX, tudo igual. E aí você procura aqui, ó, nessa caixinha, nesse menu de objetos. Quando você clicar aqui no menu de objetos, vai estar aí a sua lista, viu? A sua lista com o nome que ela faz. Beleza, aí é só clicar e dar o OK que ela vai aparecer para você aqui, no texto. Ok. Tá bom? Tá bom. Joia. Maravilha. Então, deixa eu apagar essas aqui novamente. E vocês vão ficar livres aí para poder construir as suas próprias sequências, as suas próprias listas à vontade, tá bom? Então, essa era a primeira parte da nossa oficina. Depois que tiver terminado o nosso horário padrão, vai ficar um tempo para tirar dúvidas. Pode ficar tranquilos. Joia. Então, deixa eu apagar tudo que nós temos aqui e vamos para uma outra coisa. Fazer sequências de outros tipos de objetos. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar vários pontos aqui. Vou colocar aqui o ponto A, o B, o C, o D. E com esses pontos A, por exemplo, eu gostaria de fazer um polígono dele. Tem uma maneira de você fazer polígono de várias formas. Usando essa ferramenta aqui, tá, de polígono, ou você fazendo uma lista com esses pontos, só para vocês verem aqui que tem várias maneiras de fazer algumas coisas. Eu vou fazer, por exemplo, aqui um polígono. Ó, quando eu começar a digitar o nome polígono, ele me diz as maneiras que eu posso fazer um polígono. É ter uma lista de pontos, é dizendo qual é o ponto, ponto a ponto. Então, eu quero usar essa primeira parte daqui do polígono, que precisa de uma lista de pontos. Porém, eu não tenho uma lista de pontos ainda. Eu tenho aqui vários pontos, olha, mas não tenho uma lista deles ainda. Então, eu venho aqui, olha, na minha caixa de entrada e quero dizer que quero fazer uma lista. Tá vendo? Quero fazer uma lista. E dentro dessa lista, eu vou dizer que quero os meus pontos, tá bom? Então, a minha lista vai ser igual, vou abrir com as chaves aqui e vou dizendo quem que eu quero que fique dentro dessa lista. Eu vou marcar esses pontos que eu coloquei. Eu quero o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Tá vendo? Então, a minha lista... Vou colocar um igual ali. Deixa eu colocar aqui o igual. A minha lista é igual a uma sequência de pontos. Veja que ele criou a minha lista. Então, eu posso fazer lista de todos os elementos que você criar aqui na sua janela de visualização, tá bom? E agora, se eu quiser fazer um polígono usando essa lista de pontos aí, olha, eu posso usar esse comando polígono a partir de uma lista de pontos. E aí eu só digo agora que quero uma lista, da lista 1, aliás. Quero um polígono usando a lista 1. É como ele está aí. Olha aí. Só lista, né? Ok. Não é lista 1, é só lista. Pronto. E aí o GeoGebra cria para mim aqui o polígono sozinho. Tá bom? A partir de uma lista de pontos que você selecionou aí. Então, essa é uma das ideias de construção de listas, porque o GeoGebra pode obedecer você naquela lista que você fez para ele. Tá bom? Se você mudar a ordem dos pontos, ao invés de colocar aqui, por exemplo, o ponto B primeiro, você colocar o ponto C e depois colocar o ponto B aqui na próxima sequência, ele vai seguir a ordem que você deu aqui, tá vendo? Ele vai criar um polígono usando a ordem que você criou, que você mandou. Primeiro foi o ponto A, depois o D, depois o B, depois o C e assim por diante. Então, você que define aí a maneira como ele quer criar, o seu polígono, tá bom? Beleza. Então, essa é uma ideia de fazer listas. Mas, você pode fazer listas também de outros objetos, tá bom? Vamos verificar aqui.
outras coisas que eu posso incrementar numa lista. Eu posso fazer aqui um segmento F, posso fazer aqui um polígono, polígono 1, e posso colocar, por exemplo, um ponto. Você quer fazer uma lista com esses seus objetos para você usar em algum momento futuro da sua construção, por exemplo. Então, eu venho aqui, ó, e digo que quero fazer uma lista. Olha só, lista igual. Aí você vai dizer quais são os objetos entre chaves, tá bom? Quais são os objetos que você quer colocar nessa lista. O meu segmento se chama F. Então, eu digo que quero o segmento F, quero o ponto F, que agora é com letra maiúscula, tá bom? E quero o polígono 1, que é caracterizado aqui, olha o nome dele aqui, ó, Pol 1. Eu quero o Pol 1 na minha lista também. Pronto. Veja, eu falei quais são os objetos que vai compor a minha lista. Dou um Enter, ele cria a lista aqui para mim, tá certo? Ele cria a lista. Como é que você pode, por exemplo, depois utilizar essa lista aí? Então, vamos imaginar que por algum motivo você precisa trasladar todos esses seus objetos para uma outra parte, quer fazer uma duplicação dela, por exemplo. Então, vou usar aqui um comando de traslado. Então, vou colocar aqui, transladar, tá bom? Para trasladar. Para me trasladar, eu preciso criar um vetor primeiro. Deixa eu criar um vetorzinho aqui. Vou colocar um vetor daqui para cá, chamado de vetor U. Agora eu vou criar um translado aqui, ó. Transladar, tá certo? Um objeto. Que objeto é esse agora? Eu não quero só um objeto, eu quero trasladar a minha lista inteira. Então eu digo que eu quero trasladar essa lista aqui, tá bom? O nome dela é lista, tá bom? A partir do vetor U. Ó, coloquei o vetor U. Veja o que o GeoGebra fez para mim. Ele copiou todos os meus objetos da lista a partir do meu vetor 1 aqui, tá vendo? Criando uma lista 2. Eu vou colorir ela aqui um pouquinho mais, uma cor um pouquinho diferente. Pronto, olha. Ele pegou a minha lista e duplicou ela aí a partir da direção que o meu vetor U vai dizer. Ó. Eu movimento o vetor, ele movimenta os objetos da minha lista. Esses objetos não são móveis. Eles só vão se mover se o seu vetor mover ou se você mudar o objeto da sua lista original de posição. Aí os outros, as cópias também se modificam. Tá bem? Olha aí, ó. Então, eu posso fazer uma lista inteira de objetos mudar de posição. Tudo tranquilo até aí? Com a ideia de criação de listas? Tranquilo, professor. Nesse caso aí, ela vai deslocar o comprimento do vetor U na mesma direção, não é isso? Isso. Pega todos os objetos que você pediu, usa o módulo do vetor U e transporta para tanto na direção do módulo, ele traslada no comprimento do módulo e na direção do vetor, certo? Então, você escolhe aqui a direção e a distância que você quer o seu traslado. Legalzinho? Muito legal, professor José Filho. Joia. Então, usando essa ideia então, de lista aqui agora, a gente vai tentar construir com vocês um mosaico. Esse mosaico seria, vamos dizer assim, possível de utilizar dependendo da necessidade que você tiver, tá bom? Então, eu trouxe uma imagem aqui para nós. Deixa eu tentar fazer aqui. Não, vou fazer uma imagem em primeiro lugar. Vamos pensar o seguinte, que eu queira construir aqui um mosaico que se encaixe perfeitamente em todo o plano. Qual seria uma figura que você acha que dá para a gente construir ela lado a lado? Porque a ideia de mosaico é isso, né? Combinar figuras e preencher todo o espaço, ou construir mosaicos que não com figuras diferentes, mas que a junção delas preencham todo o espaço. Então, por exemplo, se eu fosse pegar aqui e colocar
circunferências no espaço, elas não preencheriam todo o espaço. Eu poderia colocar elas juntinhas aqui, mas elas não preencheriam. Então, nosso mosaico ficaria com figuras justapostas, mas com espaços aqui no meio. Não deixa de ser um mosaico, mas a caracterização de mosaico é que preencha todo o espaço, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, vamos tentar construir aqui, usar uma ferramenta para construção de mosaico, que também vai desde as séries iniciais até as séries mais avançadas, dependendo do tipo de situação que o professor quiser explorar. Eu vou, então, fazer o seguinte, eu vou pedir aqui, por exemplo, que o GeoGebra me dê um polígono regular. Eu vou dizer que eu quero ele do tamanho de 2 unidades do lado e vou colocar aqui como 6 faces, 6 vértices. Ele vai criar para mim um hexágono. Por que eu estou começando com ele? Porque eu sei que o hexágono, quando justaposto, né, uns aos outros, ele consegue preencher todo o espaço sem sobrar nenhuma falha. Beleza, eu tenho aqui o meu primeiro elemento do meu mosaico. Para mim não ter que ficar copiando ele várias vezes, eu posso usar algumas ferramentas para a construção desse mosaico. Por exemplo, eu quero preencher todo o meu espaço com essa figura. Então, eu vou usar algumas formas diferentes. A primeira delas é que eu poderia fazer o quê? Eu posso pedir para fazer reflexões de alguma figura em relação a uma reta aqui. Então, aqui, pelo ponto C e D, por exemplo, passa uma reta. Então, se eu marcar aqui, deixar marcada essa ferramenta de reflexão em relação a uma reta, ela vai me dizer assim, selecione primeiro o objeto e depois a reta em questão. Então, eu vou selecionar o polígono, cliquei em cima do polígono aqui, depois em cima do segmento aqui. Olha. O que ele vai fazer? Ele vai refletir o meu hexágono em relação àquele lado CD. E a mesma coisa eu vou fazer agora com os outros. Eu vou pedir para ele reflexionar isso aqui em relação aos outros lados. Então, eu clico em cima do polígono, depois clico em cima do lado, e ele vai refletindo a minha figura original em relação aos lados aqui. E vai criando, nesse caso, os elementos do nosso mosaico. Estão percebendo aí a ideia? Muito rápido, né? Professor, Sim. Com essa coisa aí, a gente pode trabalhar a planificação? Eu quero chegar na planificação. Se você conseguir fazer planificação nesse formato, sim, você pode trabalhar ela. Mas eu quero mostrar uma maneira de fazer planificação também aqui no GeoGebra, que era para a aula anterior, mas não deu tempo. Eu gostaria de fazer também, se der tempo, hoje ou na aula que vem, tá bom? Tá. Porque assim, eu consegui fazer uma atividade de planificação. Eu acredito que utilizando o método que o senhor vai utilizar. Eu só não consegui abrir o cilindro. E aí eu ia depois perguntar para o senhor como é que faz, porque no programa eu não consegui. Mas depois eu vejo com o senhor. Obrigada, viu? Não, beleza. Professor Manuel. Sim. Eu queria saber se tem como criar esse mosaico com controle deslizante para ir mudando o número de lados. A gente pode tentar. Lembra que eu falei para vocês que uma ideia que uma coisa importante que vocês saibam é que o limite de construções aqui é só a nossa criatividade, tá bom? Então, eu posso mostrar para vocês como é que você vai criar uma figura geométrica regular aqui, usando o controle deslizante, e aí depois, a partir disso, você pode verificar se você consegue essas figuras para ir duplicando, tá bom? Então, vamos ver se sobra um tempinho, a gente faz daqui a pouquinho. Beleza, pessoal. Então, veja que eu tenho aqui uma maneira de fazer isso. Então, você poderia fazer essas duplicações aqui, olha, várias vezes, só que aí, como eu já fiz essa duplicação ao redor da minha primeira figura, então,
aqui não dá mais para mim poder usar o mesmo comando. Por quê? Porque não tem uma reta definida dentro das reflexões. Observe que os lados deles aqui não estão mais definidos. Então, não tem como eu selecionar o lado aqui para fazer a próxima duplicação para preencher mais o espaço. Então, qual seria aí, por exemplo, a sugestão? Seria pegar todos esses objetos aqui, que já estão prontos, e fazer uma lista com eles, e a partir disso fazer o nosso mosaico, tá bom? Vamos fazer agora o seguinte. Eu vou criar uma lista com esses carinhas aí, tá bom? Então, vou dizer que eu quero uma lista. Deixa eu olhar aqui. Ou antes de criar essa lista, deixa eu fazer diferente. Eu vou fazer... Não, acho que eu preciso da lista mesmo. Lista igual. Eu vou dizer que nessa lista eu quero todos esses elementos juntos. Quem são eles? É o pol 1, não é isso? Depois é o pol 1, asterisco, apóstrofo lá em cima. E aí eu vou escrever o nome deles aqui, ó. Observe que ele vai colocando ali uns símbolos para diferenciar a minha sequência. Eu vou copiar naquele formato. Olha como eu estou copiando para vocês irem verificando. O underline serve para fazer os subscritos, tá bom? Dois. 1, 2. Agora esse aqui vai ser o 3. Demorar só um pouquinho, porque são 6. Ou 1, 4. E o polígono 1 subscrito 5. Ops, faltou aqui o risquinho aqui. 5. Tá chegando ao final. Ou 1, 6. Ao 5, né? Até o 5. 6 não tem aí. Legal. Tá só até o 5. Pronto, fechamos a nossa lista. Acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bacana, realmente deu certo. Pronto, deu certo aqui, ó. A lista foi criada. Agora, o que eu vou pedir é que o GeoGebra traslade essa lista para onde eu precisar. Então, eu vou criar um vetorzinho, olha, eu vou criar um vetor aqui. E usar o comando de traslado, tá bom? Mas eu queria fazer uma sequência agora. Eu quero usar o comando sequência. Para quê? Para que o GeoGebra construa não apenas a próxima duplicação, mas que ele construa quantas duplicações eu queira, tá bom? Para isso, deixa eu criar um controle deslizante que vai me dizer quantas que eu quero. Eu vou chamar ele de N mesmo, de 1 até 30 aqui, ó. Esse aqui vai ser o controle deslizante que vai dizer quantas duplicações eu vou querer nessa lista. Então, vamos lá. Vou criar uma sequência. Qual é a expressão que eu quero duplicar? Então, eu quero transladar um objeto. Que objeto que eu quero transladar? A minha lista. Olha só, a minha lista. Na direção de qual vetor? A direção do vetor U. Se eu colocar só o vetor U, ele vai duplicar ela só uma vez, vai trasladar só uma vez. Mas eu quero o vetor U multiplicado pela variável I, onde essa variável I, que eu vou definir ela aqui agora, vai começar desde o 0, tá bom? E vai até o valor que eu destinar aqui no meu controle deslizante N. Então, vai até o N. Veja aí, ó, que a minha sequência já está escrita e ele já fez para mim aqui essa duplicação, tá bom? Então, olha só como é que eu faço. Eu escrevi uma sequência de traslados. Quem é que vai ser trasladado? A minha lista, na direção do vetor U. Esse I comanda quantas vezes eu quero trasladar, tá bom? E a variável é a variável I, que vai de 0 até N. Pronto, vou dar o meu Enter. E veja que eu já tenho aqui uma nova duplicação do meu material. Olha. E aí eu posso colocar do formato que eu desejar, tá?
O N vai me dizer quantas vezes que eu quero que isso aconteça. Olha só, eu estou variando o N aqui e ele vai construindo para mim os traslados, olha. Estão percebendo aí? Por que eu deixei ele inclinadinho aí? Porque eu queria que ele se encaixasse aqui, olha. Se eu movimentar o vetor aqui, ele vai ficar na posição que você quer. Se você movimentar ele um pouquinho para cima, ele se encaixa ali certinho. Se você quiser encaixar aqui na direita, mais em cima, ele se encaixa. E você vai aí organizando como você quer construir aí a sua sequência de imagens, tá bom? Eu vou deixar ele aqui nessa posição que eu tinha colocado inicialmente. Pronto. Veja que essa sequência de listas aqui agora, pessoal, é a minha sequência lista 1. Tá vendo? Beleza. Próxima fase. Eu quero agora pegar essa lista que eu tenho aqui de elementos e fazer ela preencher o espaço mais geral. Por enquanto, eu fiz como se fosse a primeira linha. Vamos fazer, então, as linhas agora mais para cima, para que o nosso mosaico fique mais completo. Vou criar um novo vetor agora. Esse vetor aqui vai ser para controlar as linhas que vão para cima. E aí, vou fazer o mesmo comando, tá bom? Olha só, qual é o comando? Vou criar uma sequência. Olha, sequência. A expressão que eu quero agora utilizar é traslado novamente. Translado. Quero transladar aí um objeto. Que objeto agora eu vou transladar? Toda essa minha lista que já formou a base. Tá bom? Então, seria essa lista 1. Não é mais a primeira lista. A primeira lista é só esse objeto que está mais escurinho. A segunda lista vai ser essa de translados que já aconteceram. Então, eu vou dizer que quero transladar a minha lista 1. Tá bom? Opa. Acho que eu fui transladar o objeto. Peraí. Então, eu vou colocar lista 1. Na direção de qual vetor? Do vetor V. Tá bom? Olha aqui, o nosso vetorzinho aqui é o vetor V. Então, a lista 1 vai transladar na direção do vetor V, mas é um múltiplo do V. Eu quero o vetor V multiplicado pela variável I. Então, a variável é a variável I, começando de quem? Começando do 0, de novo, até o valor... eu poderia colocar um valor diferente do N aqui, eu vou colocar um valor M. Quando eu coloco uma variável numa programação que não está definida ainda, ele vai perguntar se eu quero definir essa variável M a partir de um controle deslizante. Eu vou dizer que quero, tá vendo que apareceu aqui a mensagenzinha, ó. Deseja criar um controle deslizante para M? Eu vou dizer que quero criar esse controle. Ele vai criar para mim aqui, ó, já criou o controle M. Ó. Veja que agora, deixa eu colocar tudo aqui no 0. Esse controle deslizante está indo... ele veio, mas não veio com as propriedades que eu quero. Eu vou dizer que quero ele aqui indo de 0 até 10, por exemplo. Vai dar bom aqui até 10. O incremento de 1 em 1. Tá bom? Para ele pular só de números inteiros. Pronto. Vou colocar eles dois juntinhos aqui na posição. Deixa eu tirar esse objeto daqui e colocar ele ali. Então, o controle N vai direcionar o meu mosaico para a direita e o controle M vai direcionar para cima. Vou deixar o vetor I aqui, ó, na direção que eu quiser. O vetor V. Olha só agora, quando eu faço variar aí o meu M, ele vai criando a parte do mosaico para cima. Então, ele vai duplicando, vai transladando aquela lista inicial até onde você quiser. E vai criando aí os objetos que você deseja. E o controle desses objetos vai ser pelo vetor 1, tá vendo? Então, eu vou fazer com que ele se encaixe exatamente nos outros. Ó. Pronto. E nós temos aí uma nova, vamos falar assim, um mosaico, né? Aqui na nossa tela. Tudo criado a partir de elementos simples. Então, hoje eu utilizei aqui a ideia de listas e a ideia de sequências, tá bom? Então, a sequência serve tanto para criar
para criar progressões aritméticas, progressões geométricas, sequências numéricas, quanto serve também para criar aí outros tipos de sequências, que no caso eu estou utilizando aqui para criar um mosaico de hexágonos. Tranquilo até aí? Muito interessante, professor. Professora Graça, levanta a mão. Beleza. Maravilha. Então, os mosaicos, pessoal, vocês podem criar do formato que vocês desejarem e usar essas estratégias de duplicação para você fechar um espaço que você queira. Imagine que você quisesse ter essa imagem aqui em uma atividade qualquer e você criou esse mosaico e depois quer copiar um pedaço dela para levar para um estudante, para ele colorir à vontade, fazer alguma coisa, seria apenas você fazer o quê? Você abrir ali agora o seu documento, por exemplo, em Word, e copiaria uma parte dessa imagem e levaria para lá, né? Então, eu vou usar aqui, por exemplo, a minha ferramenta de captura de imagens e posso, então, copiar uma parte desse mosaico e levar lá para a minha atividade, tá bom? Deixa eu só apresentar aqui agora, por exemplo, uma atividade para vocês, que aí vocês vão perceber que você pode criar os seus mosaicos, exportar para onde você quiser, ou usando os comandos de exportação do GeoGebra, ou mesmo copiando uma parte da imagem que você deseja e colando aí na sua atividade, tá bom? Já seria interessante nesse sentido. E assim, o universo de criações é só sua mente que vai dizer aí como você pode fazer. O professor falou agora há pouco se era possível criar um polígono desse, variando a quantidade de lados com o controle deslizante. Deixa eu verificar aqui, professor Manuel, se o seu pedido é possível de fazer. Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo. Ó, selecionei tudo aqui. Se você quer apagar tudo que você fez na tela do GeoGebra, você pode clicar aqui dentro da janela de álgebra, por exemplo, apertar o Ctrl e o A, ele seleciona tudo que você criou e você aperta o Delete e ele desaparece, certo? Então, tudo que nós fizemos desapareceu aqui. Vamos criar agora, então, um polígono, do jeito que o professor Manuel... Apresenta o GeoGebra, mestre. Opa, valeu, garoto. Se eu não fizer isso, não tem como vocês entenderem o que eu estou fazendo. Obrigado. Isso acontece nas melhores oficinas. Ok, está visível aí novamente, né? Vamos lá. Criar um polígono regular. Então, não tem coisa melhor para você criar um polígono regular do que você saber que todo polígono regular pode ser inscrito numa circunferência, certo? Concordam comigo? Isso é verdade, professor. Beleza, então tá. Já fiz aqui a minha circunferência. Quando você vai criar uma circunferência usando esse comando aqui de círculo, dado um centro e um ponto, ele sempre vai ter um pontinho aqui, que seria um ponto que vai conduzir a dimensão da sua circunferência. Esse ponto eu gosto, geralmente, quando eu quero que essa circunferência não mude de tamanho, eu gosto de deixar ele oculto. Então, vou ocultar esse ponto B, porque aí a minha circunferência muda de posição aqui assim, ó, mas eu não vou mexer no ponto que dimensiona ela. E vou fixar, por exemplo, esse ponto A, tá bom? Vou nas suas propriedades aqui, ó, ponto A, e vou fechar o cadeadinho aqui em cima. Para quê? Para ele não sair do lugar. Então, a minha circunferência agora não mexe e eu vou trabalhar com ela, beleza. Vou criar um ponto na circunferência aqui, ó. Pronto, eu criei um ponto, está bem aqui. É o meu pontinho que eu chamei de ponto C. Como a ideia é criar um polígono regular, que esteja controlado por um controle deslizante, vamos verificar se a gente consegue fazer o GeoGebra dividir essa circunferência baseado na quantidade de vértices que a gente queira nesse polígono.
Vamos, então, fazer o seguinte. Criar um controle que diga quantos vértices nós queremos. Deixa eu colocar esse controle por aqui. Vou chamar ele de N, ou só vértices, para ficar melhor, né? Vou colocar aqui, vértices. Pronto. Vou deixar ele aqui variando de 1 até... Vou colocar aqui um valor bem expressivo. Vou colocar até 50, para vocês verem o tanto que é interessante. Variando de 1 em 1. E vamos ver se vai dar certo essa experiência. Eu espero não passar vergonha aqui juntamente com vocês agora. Tá certo? Deixa eu trazer... olha, uma coisa que aconteceu aqui, ó, interessante. Quando eu trouxe para a visualização padrão do GeoGebra, a minha construção ficou fora da janela. Não é bom que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ponto A aqui, trazer ele mais para cá, para pertinho do centro, para que quando acontecer isso, para quando eu pedir para trazer para a visualização padrão, ela não fique tão longe, tá legal? Então, vamos deixar aqui perto do centro. Que aí, quando vocês clicarem para visualizar o padrão aqui, vocês consigam sempre ter a sua construção dentro da sua janela. Deixa eu deixar o centro para cá. Por aqui deve estar bom, né? Vou fechar aqui o ponto B novamente. O ponto B eu vou deixar aqui. O ponto B eu vou esconder. Pronto. Tá aí. Agora, toda vez que você se afastar um pouquinho da janela de visualização aqui, do centro, que você quiser trazer a sua construção de volta, é só clicar na casinha aqui em cima, ó, e você vai ter a sua construção na tela. Vou deixar o meu controle deslizante ali do ladinho esquerdo, vou desafixar ele, trazer para cá e fixar novamente. Vou fixar, pronto. Então, meus vértices já vão estar aqui. Eu vou tirar a malha e vou tirar aqui os eixos. Beleza, o que eu quero? Eu quero fazer esse ponto ser projetado aqui ao longo da minha circunferência de acordo com a quantidade de vértices que eu queira. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou usar o comando aqui, olha. Eu quero fazer, só para vocês verem como funciona a função de giro. Eu vou falar assim, ó, eu quero usar a função de giro, girar, tá bom? Quero girar um objeto, que objeto que eu quero? Girar o ponto C, tá bom? Então, vou colocar aqui, eu quero girar o ponto C. E que ângulo que eu quero girar ele? Vou colocar aqui só uma ideia. Eu quero girar ele 70 graus, aí você escreve o 70 com o símbolozinho do grau lá em cima, tá bom? Em torno de qual ponto? Em torno do ponto A, que seria o centro. Pronto. Olha o que vai acontecer. Ele já criou para mim aqui uma nova réplica do ponto C girado 70 graus sobre a circunferência, tá bom? Então, você poderia fazer isso várias vezes usando a função giro para dizer quantas... para construir os vértices do seu polígono. Mas isso levaria mais tempo. Então, que tal se a gente fizer esses giros acontecer controlados aqui pela nossa quantidade de vértices? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma sequência, olha só, sequência. Qual é a expressão que eu vou utilizar? No campo de expressão, você vai dizer que comando você vai utilizar para formar essa sequência, tá legal? Vamos lá. Eu quero usar o comando de giro, tá bom? Eu quero fazer uma sequência de giros. Então, eu vou colocar aqui, giros. Quero girar um objeto em torno de um ponto. Então, é essa daqui, ó, essa segunda. Eu quero girar que objeto? É o meu ponto C. Na direção de... qual ângulo que eu quero girar? É aqui que entra a parte legal da história, e a matemática é brilhante por isso. Eu vou dizer qual é o ângulo que eu quero. Primeiro, eu sei que a circunferência tem 360 graus. Então, eu vou escrever aqui, 360 graus. Não esqueçam de colocar a bolinha do grau, porque senão ele não vai entender. Bem, esses 360 graus, eu quero dividir ele na quantidade de vértices que eu anunciar aí pelo controle deslizante vértices, tá bom? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou pegar, multiplicar aliás, vou dividir essa circunferência
em quantas partes eu colocar aí nos vértices. Então, vamos lá. Vai ser dividido, tá bom? Dividido por quem? Por uma variável i. Vou botar aqui. A variável i, nem dividida, é multiplicado primeiro, né? Eu vou multiplicar aqui, que seria a ideia da divisão. Vou multiplicar os 360 graus por i dividido... Espera aí. É dividido por i. Vamos construir ela aqui, se não der certo, a gente conserta a função. Dividido por i, tá bom? Em torno do ponto A, olha lá. Qual é a variável que eu estou utilizando aqui? A variável i. O valor inicial vai ser 0 até o valor que eu quero, que seria dos vértices aí, que seria o tanto de vértices que eu colocar aqui. Deixa eu só ver se eu conseguir fazer o que eu estou pretendendo. Vértice. Aí não coloquei o acento ali. Tem que colocar direitinho, igual ele pede aqui. Vértice. Pronto. É com S no final. Ok. Olha, eu já tenho aqui uma certa divisão, só que vocês vão perceber que ela não está tão interessante, porque à medida que ela vai dividindo aí, que eu vou aumentando o tanto de vértices, ela vai dividindo não ao redor da minha figura. Tá bom? Então, quer dizer que a minha função ficou errada. Vamos ver se a gente consegue corrigir essa função aqui, essa lista. Deixa eu cancelar ela aqui. Deixa eu apagar essa lista. Então, eu quero uma sequência de giros. O objeto é meu ponto C. Vocês vão me ajudar a construir agora uma fórmula que dê certo aqui. O ângulo. Vou deixar ele aqui quieto por enquanto, ao redor do ponto A. A variável i. Valor inicial 0 até o valor vértice. Deixei aqui o ângulo. Como é que eu faço para encontrar o valor desse ângulo agora aqui, pessoal? Por exemplo, se o ângulo for se eu escolher um vértice, ele tem que dividir por 360. Se for 2 vértices, ele tem que dividir por 180. Se for 3 vértices, tem que dividir por quanto? 120. Então, como é que eu faria acontecer esses ângulos aqui? (360 graus) vezes I dividido por N, pelos vértices aqui agora, né? Olha só. Então, eu pego 360 graus, multiplico por I, tá? Então, esse I é a minha variável, e divido pela quantidade de vértices que eu quero. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Vértices. Faltou um acento no E de novo aqui. Pronto. Ok. Olha que agora a nossa fórmula ficou correta. Os meus vértices aqui estavam em 18, ele já dividiu para mim a circunferência aqui em 18 partes iguais. Pronto. Deixa eu ver se vocês estão aí conseguindo visualizar. Estão conseguindo, belezinha? Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho. Ótimo. Veja agora, se eu mudar aqui, olha, a quantidade de vértices que eu quero no polígono, então ele vai dividir na circunferência aí de acordo com o que eu quero, a quantidade de pontos, olha. Até não ter divisões nenhuma. Até aí, tranquilo para vocês? Tranquilo, professor. Muito interessante mesmo. Bacana, né? Ok. No início ali, na hora de construir a fórmula, deu um engasgo aqui, que fazia dia que eu não fazia esse comando, mas deu certo. A vergonha foi pequena, não foi tão grande, né? Que deu certo no final. Bem, agora vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma coisinha aqui, tá bom? Que seria fazer a construção do polígono.
Por enquanto, os vértices já foram colocados aqui. Agora vai ser os polígonos. O polígono. Então, o que eu vou dizer aqui? Vamos ver se vai dar certo. Eu quero fazer uma sequência agora, de novo. Pronto. O que eu quero sequenciar? Eu quero fazer uma sequência de segmentos, porque eu quero ligar cada vértice desse por um segmento ao outro vértice seguinte. Então, eu quero dizer o seguinte, eu quero uma sequência de segmentos. Quando eu começo a digitar a palavra segmento, ela já me aparece aqui, ó, as funções de segmento que eu tenho. Então, eu vou ficar com a primeira, que é segmento que precisa do ponto inicial e do ponto final. Bem, agora, eu preciso dizer quais são os pontos que eu quero que apareça nesse segmento aí. Eu vou dizer que o primeiro ponto é o primeiro elemento da minha lista, tá bom? O primeiro elemento da minha lista aqui. Quem seria? Como é que eu faço para localizar esse elemento dessa lista? Então, eu vou usar agora novamente a função elemento. Olha só, elemento. De novo, aparecem as possibilidades que eu posso usar o elemento. Eu posso usar o elemento de uma lista, de uma matriz, tal, da lista, tal. Eu quero usar essa primeira aqui, ó, o elemento de uma lista e indicando a posição desse elemento. Observe que a minha fórmula está ficando um pouco grande, mas depois, quando vocês se der certo, vocês podem ver o vídeo um pouco mais vezes, e aí vai ficar tranquilo. Qual é a lista que eu quero que esses elementos sejam retirados? Da lista 1 que nós temos, que são os pontos. Tá bom? Então, eu vou dizer aqui, eu quero o elemento da lista 1. Qual é a posição do elemento que eu quero no primeiro ponto? Eu vou dizer que quero a posição 1. Tá bom? Olha, o primeiro ponto vai ser da posição 1. Veja aqui que ele já identifica qual é o primeiro ponto que ele vai pegar. Beleza. Qual é o ponto que eu quero seguinte para ele fazer esse meu segmento? Eu quero o ponto que fique na posição I. Por que I? Porque ele precisa percorrer todo o segmento, todos os pontos aí da nossa circunferência. Vamos ver se vai dar certo. Qual é a variável que eu escolhi? É a variável I, que vai ser aqui, tendo o valor inicial no ponto 0 e o valor final nos vértices aqui, que seria o mesmo valor do vértice, que ele vai tomar como base isso daí. Vamos ver se vai dar certo aqui. Para onde que ele criou o meu segmento? Deixa eu ver. Ele criou um segmento aqui, um pouquinho para frente. Não foi para onde a gente queria. Então, quer dizer que não funcionou a nossa forma. De algum modo, ela não funcionou aqui. Vamos ver se dá para corrigir isso daqui. Começar novamente. Então, eu quero criar uma sequência. Vamos ver aqui. A expressão é de segmentos. Eu acho que eu esqueci de dizer, vamos fazer uma coisa. Agora, acho que eu já sei o que aconteceu. O meu ponto inicial vai ser um elemento de uma lista. A lista é a 1. Lista 1. A posição do ponto vai ser a posição 1. Até o elemento... Até o segundo ponto, que é um elemento também da lista 1. Acho que foi isso que eu esqueci. A lista 1. A posição do elemento... agora vai ser interessante aqui. A lista 1 na posição I. O segundo ponto vai ser da lista 1 também para a posição I mais 1. Veja, o primeiro elemento eu coloquei da posição I. O segundo ponto foi um elemento da mesma lista para a posição I mais 1. Pronto. Agora acho que vai dar certo. A variável vai ser a variável I, valor inicial 0, valor final, o tanto de vértices que eu tiver aqui. Opa!
Olha o que aconteceu aqui. Nós conseguimos, então, criar agora um polígono regular baseado no controle deslizante. Se você diminuir aqui a quantidade de vértices, o seu polígono vai diminuindo também até desaparecer. Um vértice, ele não vai existir. 2 vértices, vai ser só uma reta. 3 vértices, um triângulo. 4 vértices e assim por diante. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso até, que eu coloquei até 50 vértices aqui. Só que com 50 ele vai parecer muito com a circunferência. Mas está aí, ó. Então nós conseguimos, professor, deixa eu me lembrar quem foi que pediu aqui, Manuel, não foi isso? Deu para fazer, professor Manuel. Era mais ou menos isso que você desejava? Isso, professor, exatamente isso. Pronto. Muito bom, foi muito bom, perfeito. Pois então nós temos aí a construção de um polígono regular a parte controlado por um controle deslizante. Agora é só esconder a circunferência, né? Isso, muito bem. Ah, professor, você é homem chique de doer. Então, vamos lá. O que me interessa aqui é o controle, é o polígono. Então, eu vou aqui e escondo a minha circunferência. Posso esconder também o ponto central, tá bom? Posso deixar o ponto C da mesma cor que for o meu polígono ali, ó, tá bom? E aí vocês podem fazer aí a construção daquilo que você desejar, baseado nos vértices. Pronto. E como o tempo já avançou um pouco, mas eu achei bem interessante a pergunta do professor Manuel e me senti um pouco que desafiado a construir essa figura. Espero que vocês me perdoem aí por ter passado um pouquinho do tempo previsto, tá bom? Então, fica agora, a partir de agora, os momentos para tirarmos as dúvidas, ou se alguém quiser falar alguma coisa a respeito dessa nossa aula, fique à vontade, tá bom? E vou passar logo a frequência, né? Deixa eu mandar logo a frequência aí, porque quem precisar sair, já assina logo a frequência, tá bom? Então, espera um minutinho. Vou mandar a frequência aí. Oi. Você poderia colar esse comando da sequência lá, no caso do giro, da sequência aí no chat? Só para a gente, ou lá no grupo de WhatsApp, só para a gente não ter dúvida de quais comandos colocar. Espera aí. Frequência tá aí, pessoal. Por favor, assine essa frequência para nós, tá? Bem, vamos por passo. O professor Donato falou se pode sair. Não tem problema, Donato. Pode só assinar a frequência para nós antes de sair, por favor, se não for muito incômodo. Desculpa aí ter passado aí esses minutos do momento que eu tinha previsto. Tá bom? Bacana. Mais alguma coisa que vocês desejam? Então, assim, quem já quiser sair, fica à vontade. Agradeço demais a presença de vocês, tá bom? Muito bom poder contar com vocês. Hoje nós estamos aqui em 20. Acho que é um número bem expressivo. Assim, a gente sabe que todo o curso ele vai afunilando, assim, vai ficando apenas aqueles que se sentem mesmo atraídos pelo que está sendo ministrado. E eu fico muito feliz que estamos na metade, um pouquinho mais da metade do curso, e ainda temos aqui 20 de vocês conosco. Tá bom? Muito obrigado. E eu estou agora à disposição, tá bom? Então, eu vou deixar aqui como se fosse o final da nossa oficina, tá bom? Vou parar a gravação e a partir daí, então, a gente vai tirar dúvidas caso tenha, tá bom? Vou ficar aqui mais um tempo com vocês para tirar essas dúvidas. Tá bem? E a palavra está com vocês por alguns instantes. Podem ficar à vontade. Professor José Filho. Sim. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar de gravar, mas vou deixar gravando ainda mais um pouquinho. Vai lá, pode falar, professor. É isso mesmo, eu queria que você deixasse gravar, porque aí... hoje eu queria que você me ensinasse 2 coisas, não é da aula, professor, me perdoe. Seria dividir a tela, mas eu queria que você fizesse um tutorialzinho
e mandasse lá no PV, que nem o senhor mandou a recomendação ainda agora, de como eu dividi a tela, porque hoje, por exemplo, eu não pratiquei nada. Eu só vi. Né? Para evitar atrapalhar a aula, né? Já que um colega reclamou, eu também não parei para perguntar. Eu vou assistir a aula de novo. E são duas coisas. Dividir a tela para que eu possa ver os dois ao mesmo tempo, né? Já que claro que tempo de ver em celular e aqui é passado, e realmente é bom aprender um pouco mais. E a outra seria também um outro tutorial de como eu vou fazer para gravar a minha... salvar as lições lá das 10 habilidades no GeoGebra. Eu ainda estou meio perdido nessa ideia aí. Eu pretendo fazer o curso, mas está pronto para trabalhar na sala de aula. Certo. E eu ainda estou meio perdido em dois assuntos aí. Na verdade, a maioria, mas os outros dá para a gente ir pesquisando, vendo no YouTube. Tem muita coisa que eu vejo no YouTube. Vou lá na aula gravada, e quando eu não consigo entender na aula gravada, eu vou no YouTube e às vezes consigo tirar a dúvida. Mas esses dois eu não consegui ainda. Não, beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, é muito tranquilo de poder resolver o seu problema agora. Você está com o seu computador aberto aí, então você vai fazer o seguinte, aí na tela do GeoGebra, você pode levar o seu mouse para cima do título dela, que seria essa última linha que fica na parte superior, leva o mouse aí e puxa ela até para a direita, por exemplo, até que, como se você fosse retirar ela da sua tela. Vai retirando mesmo, ela vai sumir, pelo menos a metade dela vai desaparecer. Aí vai aparecer uma parte assim meio esbranquiçada, tá bom? Quando aparecer essa parte meio esbranquiçada, você solta aí a sua janela, que ela já vai ocupar a metade da tela do seu computador. E aí do lado... o senhor falou aonde? A gente chama de título. Toda janela tem a partezinha que fica os menuzinhos lá em cima. Então, isso. Leva o mouse lá para cima, é o último espaço da janela que tem na parte de cima aí. Deixa do lado esquerdo. Isso, deixa... a parte superior aí da sua janela. Clica nela, onde não tem nenhuma aba, por exemplo, nenhum nome, e arrasta para a direita que você vai ver acontecendo. É porque quando eu faço isso aqui, mostrando a minha janela inteira, aparece aquele efeito cascata aí. Deixa eu tentar apresentar para você aqui a minha janela inteira. Professor? Sim. Eu posso contribuir com a sua missão? Pode sim, capitão. É o seguinte, aqui no meu eu faço bem simples. Eu já fiz muito, puxando tela, deslocando e ajeitando na tela, né? Uhum. Mas eu tenho feito agora, descobri isso também recentemente, não faz muito tempo não. O seguinte, você clica na tecla Windows e clica com o cursor para a direita ou para a esquerda, para o lado que você quiser, a tela que estiver aberta. Por exemplo, eu abro o Google Meet no Google, né? Uhum. Aí coloco ele, por exemplo, clico com ele na tecla Windows e cursor para a direita, ele fica do lado direito. Eu abro o GeoGebra aqui no computador ou no Edge, enfim, qualquer coisa desse tipo, e clico no Windows e clico com o cursor para a esquerda e ele fica do lado esquerdo. Então fica um de um lado ou do outro, com a tela dividida bem no meio. Ok. Vai testando aí, professor, para ver se vai funcionar. No meu é rapidinho. Certo. Não consegui. Clica na bandeirinha do Windows, não é isso? Isso. Jeto. Isso. Segura no Windows, aí clica com o cursor para a direita, se você quiser a tela na direita, ou para a esquerda, se você quiser para a esquerda. E tem mais, se você clicar para cima ou para baixo, ele divide a tela em cima e embaixo também. Rapaz, eu acho que o meu Windows é antigo, mas acho que não... Ó, eu cliquei em cima aqui do iniciar, não é isso? Tu clica aqui na tecla Windows. E a seta para a direita ou a seta para a esquerda? Exato. Nossa Senhora. Funcionou, capitão?
Não, na minha não. Estou tentando não conseguir. Então tem que fazer pelo ajeitamento de tela. Eu clico aqui, né? Nessa tecla aqui do meio aqui, coloco ele no meio e vou ajeitando, vou puxando nas laterais e vou ajeitando a tela também. Tá. Zé Filho, eu estou aqui. Abri o meu GeoGebra. Eu estou compartilhando com vocês a minha tela aí. Tá um efeito cascata meio estranho, mas vai dar para você entender. Recomeça bem para mim, só para me ver uma coisa. Tudo bem. É que eu estou falhando aqui. Eu não comecei ainda, então você está vendo toda a minha janela, certo? Aqui, ó. Tô. Então você clica aqui, por exemplo, numa área qualquer que esteja aqui em cima, e aí você faz isso. Ó, você clica e arrasta para esquerda, até como se ela fosse fugir da janela. Aí ela vai aparecer essa parte aí meio esmaecida. Quando aparecer aqui, mais ou menos no meio da tela, essa parte meio esmaecida, você solta e ela já dividiu a tela, tá vendo? A metade dela aqui, ó, já é para o GeoGebra aí. Já é para nossa aula. E agora a outra parte vai aparecer algumas janelinhas que está aberta aí no seu computador. Eu vou clicar nessa aqui do GeoGebra, tá vendo? E ele vai ficar na outra metade aqui da tela do computador. Aí, no seu caso aí, você iria puxar a aula do Meet, que nós estaremos aqui, puxaria para a esquerda, e do outro lado você abriria a janela do GeoGebra. Olha, no caso do meu aqui, ó, eu abri o GeoGebra, por exemplo. Compartilhe a sua tela conosco, vai lá. Vou parar aqui e você compartilha a sua janela, porque aí você vai entender direitinho. Pode ser? Não deu conta. Elisione, tá aí ainda? Tá me ouvindo? Acho que ele não me escuta mais, parece. Elisione, do seu computador aí, compartilha. Não, professor, o computador desligou. Depois eu faço um videozinho para você e mando para você. Tá, são das duas coisas. Você faz e manda que eu bato a cabeça aqui até fazer. Não, tá jóia. Nesse caso aí, é só fazer o seguinte, igual o menino falou aí, a janela do Windows, na casa, a tecla janela de Windows e a seta para a esquerda, já coloca do lado esquerdo. A janela e seta para a direita, já coloca a janela do lado direito. A janela que estiver ativa. Pode ser que eu não esteja fazendo do jeito que você está falando aí, porque eu fui na bandeirinha do Windows aqui, já vai abrir o computador. Eu fui na bandeirinha do Windows, né? E aí ela... Tu tem que estar com a janela ativa. A janela que estiver ativa, ela vai levar para a direita ou para a esquerda, igual os professores falaram aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir bem aqui uma janela aqui do Word, por exemplo. Aí ele mandou, clica na bandeira do Windows, não é isso? Isso. Pois é, isso que eu não estou vendo que não vai. Deixa clicado e aperta a setinha para a direita. Deixa clicado. Não, pois é. Não foi, não. No seu teclado, tem a setinha do Windows aí perto do Ctrl, do lado esquerdo? Agora sim, rapaz. Deu certo? Agora deu certo, tá aqui. Maravilha. Então, para outra pergunta que você fez, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar novamente um tutorialzinho, e eu acho que já até tá lá no sistema. Não, tá não. Eu vou gravar um tutorialzinho como é que você faz para poder colocar as suas atividades lá no site, e vou deixar no site do grupo, lá na aba de materiais, tá bom? Tá bom, é porque o meu computador, o meu celular, às vezes ele apaga. Quando tem muita coisa para aliviar a memória dele, ele de abelhudo apaga algumas coisas. Não, aí, por exemplo, tem muita coisa, aí ele apaga só para liberar. Certo. Então eu faço o tutorial e deixo lá no site e aviso você quando estiver pronto.
Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal, que gostaria de tirar agora? Deixa, eu só quero ver bem aqui uma coisa. Eu quero dividir a sua aula bem aqui. Deixa só vamos fazer bem aqui, para ver se vai dar certo aqui. Eu apertei, vim para cá. Cadê? A bandeira do Windows, vim. Ah, beleza. E agora eu consegui, professor. Tá ótimo, então. Rapaz, é porque eu estava clicando com o mouse. Não, beleza. Que bom, conseguiu. Consegui, sim. Obrigado aí, professor Geto, não está mais aí, né? E o professor José Filho. Então tá bom, professor, eu acho que foi isso. Então deve ter... E eu estou bem atrasado, com muita atividade, mas vou tentar... É porque é coisa demais. Não do GeoGebra, mas assim, da escola, né? Uhum. Os roteiros, um bocado de coisa aí. Não, maravilha. Boa noite, Gustavão. Deus abençoe você, meu irmão. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, boa noite. Deixa eu boa noite, agora. Deus abençoe. Boa noite, vou sair também. Certo. Muito obrigado, galera. Meninas, mais alguém tem alguma dúvida? A Ivandira, só ficou eu aqui no caso, né? Então, maravilha. Ivaldira, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo bem, professor. Vou só fazer a frequência aqui e aí já. Certo. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Duas listas ao mesmo tempo.